Este evangelho que nós acabamos de acolher em nosso coração nos faz recordar de uma passagem que Jesus louva e agradece ao Pai, porque esconde essas coisas aos sábios e inteligentes e revela aos humildes e aos pequeninos. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos: a vós foi dado a conhecer os mistérios do céu. Vejam, queridos irmãos, que este texto que nós ouvimos, ele acontece logo após Jesus a ensinar em parábolas. Jesus começa a falar às multidões em parábolas, contar história, mas usando daquilo que as pessoas, do seu dia a dia, do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem compreender como é o reino de Deus e quem pertence este reino, aos humildes e aos simples. E os discípulos vão perguntar a Jesus por que ele fala em parábolas. E Jesus vai responder que as parábolas revelam justamente àqueles que estão dispostos a acolher. É mais fácil daqueles que estão com o coração aberto para acolher o reino de Deus, porque não permanece a eles oculto, mas a eles é revelado, porque eles não fecham o seu coração. Diferente das autoridades, daqueles que perseguiam a Jesus, dos escribas, dos doutores, dos mestres da lei. Mas que por mais que Jesus falava a eles, eles não conseguiam ver, não conseguiam enxergar, não compreendiam o que Jesus estava falando. Justamente por causa da sua autossuficiência. Não viam na pessoa de Jesus o enviado do Pai, o Messias. E essa palavra, queridos irmãos, do qual Jesus anuncia e fala por meio de parábolas, ela encontra caminho, tanto no coração como encontrou caminho no coração daquela multidão que ouvia Jesus, os seus discípulos, também encontra caminho no nosso coração quando nós procuramos baixar a defesa. Quando nós não procuramos nos defender, mas estamos abertos a acolher aquilo que o Senhor anuncia. Porque o Pai, Ele não esconde jamais aquilo, a sua palavra, a sua verdade, mas Ele oferece a nós, principalmente se nós nos aproximamos de Jesus com simplicidade. Principalmente se nós acolhemos a palavra com simplicidade. E assim a nós então é revelado por meio da sua palavra o reino de Deus. Nós teremos que tomar cuidado, queridos irmãos, para que este estar acostumado a ouvir a palavra, ou deixar com que isto vire rotina na nossa vida, também as preocupações, ela pode gerar em nós aquela fé automática. Às vezes nós escutamos, que nós fazemos as coisas no automático. Quando vê, nossa, eu nem percebi e fiz. É no automático. Nós não podemos deixar com que a nossa fé, ela também funcione deste jeito, no automático. E sendo uma fé que funciona apenas neste automático, nós não vamos perceber a ação de Deus. Nós nos tornamos insensíveis, não percebemos as coisas, a ação de Deus que acontece no nosso meio. Então a ação de Deus se torna para nós algo invisível. Nós não enxergamos aquilo que Deus tem feito e continuará fazendo no nosso meio. Mesmo assim,
vivendo assim, nós podemos estar diante da ação de Deus, mas não reconhecer esta ação, não reconhecer e não ver os sinais de Deus acontecendo, porque nós vivemos nesta fé do automático. Nós estamos acostumados a ouvir, já virou rotina para nós escutar a palavra de Deus. As preocupações já tomaram conta do nosso coração e nós não vamos aí percebendo a ação de Deus no meio de nós. Aqui também nós podemos questionar se nós não fazemos parte daquele grupo de pessoas que escutam muito, já escutaram muitas pregações, muitos ensinamentos da palavra de Deus, mas continuam do mesmo jeito, não mudam. Ouve todo domingo, ou quem sabe até a semana toda, a palavra de Deus, mas não acontece nada de novo, nada de diferente na vida da pessoa. Se acostumou a ouvir a palavra de Deus, mal sai da porta para fora da igreja, não se lembra mais. Não se lembra da palavra, não se lembra da reflexão. E não vai mudar a sua vida. Porque está fechado. Fechou o coração. A palavra de Deus, ela não penetra no coração fechado. Ela só vai entrar se eu abrir o meu coração. Aí ela vai gerar em mim conversão, quando ela é capaz de entrar no meu coração para transformar a minha vida. Se eu não der essa abertura, eu posso participar de muitas e muitas celebrações, eu vou ser a mesma pessoa de sempre. Não vou mudar. A conversão não vai acontecer na minha vida, porque essas pessoas não deixam ser tocada pela palavra. A palavra de Deus tem que tocar em nós, tem que ir transformando aos poucos, segundo a vontade de Deus, e também a nossa abertura de coração. E quando a palavra de Deus encontra espaço em nós, em nosso coração, ela muda a nossa vida, muda o nosso jeito de olhar para as pessoas, de olhar para o mundo, de olhar para tudo que está acontecendo. Nós estamos abertos, somos sensíveis aos acontecimentos ao nosso redor, temos um coração cheio de compaixão, de misericórdia, sabemos perdoar, porque fomos tocados pela palavra. Então a minha maneira de ser, o meu jeito de ser vai ser outro. Isso deve nos levar a um questionamento. Como que eu estou? A palavra de Deus tem tocado no meu coração? As reflexões, as orações que eu tenho feito, seja junto com a comunidade, ou seja individual, particular, ela tem tocado no meu coração? Porque senão eu vou ser igual a essas pessoas do Evangelho. Veem, mas não enxerga nada. Olham, mas não veem. Não são capazes de escutar, porque estão fechadas em si mesmo e a palavra de Deus não toca no coração destas pessoas fechadas. Que nesta Eucaristia, queridos irmãos, nós peçamos a Deus que nos ajude purificando o nosso olhar, nossos pensamentos, nosso coração, para que cada vez que ouvirmos a sua palavra, sejamos tocados por ela. E assim transformado também por essa palavra acolhida em nosso coração.